O tema de hoje é vento oriental. Nós já fizemos um estudo que fala um pouco do que significa a palavra Oriente nas Escrituras, no estudo chamado Sois Deuses, parte 1. Eu colocarei na descrição deste estudo o link para quem quiser mais detalhes. Então vamos dar prosseguimento falando desta vez sobre o vento oriental. Então a figura em anexo aí está o significado da palavra Oriente nas Escrituras. É a palavra Keden em hebraico. E aí consta em inglês, conforme está na minha Bíblia eletrônica BibleWorks, do qual eu passei pelo Google Tradutor, logo abaixo. Então nós temos o significado da palavra Keden. Pode ser Oriente, pode ser tempos antigos, pode ser antiguidade, tempos primitivos ou mesmo eternidade. Então esse vento que vem do Oriente, ele nos traz mais informações do que a literalidade. Um simples vento que vem do Oriente para o Ocidente. Um vento que vem de leste para oeste. Então quando nós sabemos que a palavra eternidade é uma palavra que significa tempos antigos, mundo primitivo, eternidade, nós vamos entender que é a manifestação de Deus sobre a Terra, que parte desde o mundo espiritual, o mundo primitivo, o mundo antigo, até o mundo físico, o Ocidente. Então, a manifestação de Deus começa no seu trono, aonde Deus habita, no Oriente, no mundo eterno, no mundo primitivo, no mundo pré-existente. Porque se todo o universo visível desaparecer, isso não afeta Deus. Porque Deus está além da criação. A criação não afeta Deus. Mas sabemos que Deus se manifesta aos homens através do seu Espírito Santo no mundo físico. Isto é o mundo, isto é o vento oriental. A manifestação do Espírito Santo de Deus sobre a terra. E nós vemos Jesus, quando anda sobre as águas nos evangelhos, ele não está anulando a lei da gravidade. Ele está usando uma lei espiritual que nós desconhecemos e que sobrepõe a lei da gravidade. Então a fé faz mover uma energia espiritual que faz o homem andar sobre as águas. Tanto é que Pedro estava conseguindo fazer. Ele estava andando. Mas ao perceber o vento contrário, ao perceber, se dar conta do que ele estava fazendo, começou a pensar racionalmente. E aí se espantou. E ao se espantar, deixou de lado a fé, fazendo com que a lei da gravidade sobrepusesse a sua fé. Então foi por isso que Jesus chamou Pedro de homem de pequena fé, porque duvidaste. Então, esse vento oriental é a manifestação de Deus do mundo espiritual para o mundo físico. E nós vamos ver nesse estudo alguns versos onde a gente vai ver eventos, entre aspas, sobrenaturais acontecerem no mundo físico. Vamos começar com Gênesis 41, a partir do verso 5. Tornando a dormir, sonhou outra vez, de uma só haste saíram 7 espigas cheias e boas.
e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestradas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, fora isto um sonho. Então observe aí no verso 6, o vento oriental. Mas aqui no original em hebraico, a gente vai ver no próximo slide, na figura em anexo, que está sendo mostrada agora, mais especificamente o verso 6, onde nós temos em vermelho a palavra Kadim, que vem da palavra Keden, Oriente, mundo antigo, antiguidade, eternidade, mundo espiritual. E temos em roxo a palavra Shidufot. Shidufot significa escaldar pela ação do vento. Não é o vento em si, mas é o resultado da ação do vento. Então por isso que algumas traduções colocaram vento oriental. E já a Almeida Corrigida e Fiel, a Almeida Revista e Corrigida e a King James traduziram um pouco melhor. Colocaram aí queimadas do vento, mas não deixa de ser a manifestação do vento oriental. Então essas espigas que foram queimadas, elas foram no mundo físico, porém partiu do mundo espiritual, de acordo com a vontade divina, de acordo com a permissão de Deus. Isaías 45:7, nós temos um verso que muitos cristãos se espantam de ter na Escritura. Diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz ou a bondade, o bom, e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Então o mal que acontece no mundo físico, causado pela natureza, é com a permissão de Deus. E muitas vezes é Deus que envia. Se nós observarmos as maldições da lei, quem criou as maldições da lei? Foi Deus que criou. Agora, isso é um mal? Não. Isso é uma forma de Deus de corrigir o ser humano, de castigar o ser humano que é desobediente, para que eles se arrependam. Tem uma finalidade educativa, tem uma finalidade de correção. Mesmo que a princípio o homem só veja maldade da parte de Deus, calamidade. Então os vulcões, quem criou os vulcões? Foi Deus. Não é uma causa ruim? Sim, mas tem uma finalidade boa. Se não fosse pelos vulcões, a Terra poderia explodir, porque os vulcões funcionam como uma válvula de panela de pressão, por onde sai a lava, por onde sai a pressão do interior da Terra. Mas através dos efeitos do vulcão, faz com que haja vida na Terra. A vida na Terra não seria possível sem os vulcões. Então o vulcão é um bem ou um mal? É um bem. Então prosseguindo aqui, Gênesis 41, a partir do verso 22. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas, secas, mirradas e crestradas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-os aos magos, mas ninguém houve quem o interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Está vendo que é Deus que vai fazer? É Deus que vai mandar o vento oriental. É Deus que vai mandar o vento destruidor. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também serão 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestradas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Observe que esses 7 anos de fome
Olhando do ponto de vista humano, é um mal. Mas do ponto de vista de Deus, foi um bem. Por quê? Foi através dos 7 anos de fome que Jacó e seus filhos desceram ao Egito e encontraram José. E nós sabemos que tudo o que acontece tem uma finalidade útil. Anos depois, o que aconteceria? Moisés sairia do Egito em busca da terra prometida. E Deus se revelaria a ele as suas leis de uma forma mais completa. Só não atingiu o ápice da lei porque Jesus, Yeshua, é que deu à lei um caráter ainda muito mais profundo no Sermão do Monte, aonde ele disse várias vezes: ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Jesus completa a lei antiga, dá um caráter mais pleno, profundo e espiritual da lei. Então, esses 7 anos que viriam ao Egito trouxe salvação. Por mais que o homem não entendesse, por mais que o homem observasse apenas um castigo de Deus. Na verdade, Deus não quer castigar, Deus quer salvar, Deus quer corrigir. Os que se rebelam no castigo não obterão do castigo uma coisa boa, mas apenas sofrerão ainda mais. Os que durante o castigo se arrependerem, verão que esse castigo foi um bem. Afinal, qual de nós veio para Deus através de Jesus, de Yeshua, na fortuna, nas felicidades terrenas? Nós não viemos para Deus através de Jesus porque nós estávamos no fundo do poço? Sim, todos os testemunhos são baseados nisso. Então o mal que Deus envia é um bem. O próprio texto de 1 Coríntios 5,5 diz que quando uma pessoa for rebelde, entregue a Satanás, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então Satanás é um bem ou um mal? É um bem. É difícil as pessoas entenderem isso, mas faz parte do processo que Deus utiliza da salvação das almas. Ninguém vem a Deus na riqueza. Ninguém vem a Deus na felicidade do mundo. Porque se tivesse riqueza e felicidade do mundo, com certeza se esqueceria de Deus. Agora, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando por dores terríveis, depois de muito murmurar, depois de muito reclamar, a gente entenderia que só há uma forma de sair daquela situação: buscando a Deus. Buscando a salvação que vem de cima e não de baixo. Olho para os montes, e de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Os montes são reinos. Então eu olho para as nações, eu olho para as coisas terrenas, materiais, de onde virá o meu socorro? O dinheiro vai resolver meu problema? A felicidade terrena vai resolver o meu problema? Ou somente Deus vai resolver o meu problema? É somente Deus. Dando prosseguimento, Êxodo 10, a partir do verso 12. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental. Todo aquele dia e toda aquela noite, quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muitos numerosos. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim.
Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Veja agora em mais detalhes a figura em anexo, a passagem de Êxodo 10, verso 13, onde nós temos a palavra em roxo, Cadim, que vem da palavra Queden, Oriente, eternidade, tempos antigos, tempos primitivos, e a palavra Ruar, que é a palavra espírito, vento, sopro. Então por isso que eu digo que o vento oriental nada mais é do que a atuação do Espírito Santo sobre a terra. Se nós observarmos de Êxodo 7, verso 1, nós vamos ver que Deus constituiu Moisés como Deus perante Faraó. Então Moisés poderia realizar os sinais diante da terra do Egito e diante de Faraó. E foi através de Moisés que Deus atuou, enviando um vento oriental, enviando um espírito do mundo espiritual para o mundo físico, fazendo com que nuvem de gafanhotos invadissem a terra do Egito. Então nós devemos levar em conta que as coisas que acontecem no mundo físico são reflexos daquilo que acontece no mundo espiritual, tanto para o bem quanto para o mal. Porque a vida pré-existente é na eternidade. O mundo físico, vamos dizer assim, é uma sombra, é uma cópia do mundo primitivo espiritual. O próximo slide é a passagem de Êxodo 14, verso 21, que diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Mais uma vez, aí em roxo, a palavra Cadim, que vem de Queden, Oriente, eternidade, tempos antigos, tempos primitivos. E a palavra em vermelho, Ruar, espírito, vento, sopro. Então, como foi dito anteriormente, Deus não anula as leis físicas. Para ele fazer isso, de fazer as águas abaixarem do mar, teve que vir um vento oriental, teve que vir uma força do mundo espiritual, usando leis espirituais que temporariamente sobrepõem as leis físicas. Tanto é que quando o vento oriental cessou, o mar voltou para o seu lugar. Então Deus, vamos dizer assim, ele não faz milagre. É difícil, às vezes, as pessoas entenderem isso, porque os homens chamam de milagres. Acontece que para Deus não é milagre. Deus utiliza uma lei espiritual conhecida para ele, que aliás foi ele que criou todas essas leis. As leis do mundo físico, as que regem a matéria, que compete à ciência do homem estudá-las e descobri-las, e as leis espirituais, que regem o mundo espiritual, e que compete à religião estudá-las. Se um dia vamos conhecer todas as leis espirituais, eu não sei. Mas na prática, Deus não faz milagre. Deus usa uma lei conhecida para ele, para realizar tais fatos. Isso de maneira nenhuma diminui a grandiosidade da obra que ele realiza no mundo físico e também no mundo espiritual. Mas, pelo contrário, nós ainda engrandecemos ainda mais, por saber que Deus é sábio e que ele criou todas essas leis e já está exatamente para todas as suas necessidades. E que basta que ele precise usar uma delas, ele se dispõe delas para realizar os seus atos. E eu penso que quando é da vontade de Deus, divina, ele instrui os anjos para realizarem tais tarefas
no mundo espiritual e também no mundo físico. Os anjos não seriam apenas mensageiros, apenas para trazer uma mensagem, mas também seriam encarregados de realizar tarefas para que os propósitos divinos sejam alcançados. Próximo slide está em Jó 15, verso 2. Porventura dará o sábio em resposta ciência de vento? Encher-se-á a si mesmo de vento oriental? Então nós temos aí a palavra em vermelho, ruar, espírito, vento, sopro, e a palavra em roxo, kadim, oriente, eternidade, tempos antigos, tempos primitivos. Agora mais duas passagens que contêm o vento oriental. Jó 37, 21. O vento oriental o leva, e ele se vai, varre-o com o ímpeto do seu lugar. E Jó 38, 24. Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Então observe aí esse Jó 38, como é interessante esse texto, onde Deus conversa com Jó nesse capítulo, e inclusive fala que Jó já era nascido no verso 21, neste tempo, quando Deus fazia essas obras. Mas no verso 24, ele diz: onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Então olha aí a manifestação de Deus, através do seu Espírito Santo, através do seu sopro, do seu vento sobre a terra. Imagine a seguinte cena: é como se Deus soprasse sobre o nosso mundo físico, sobre a terra, e realizasse toda a sua obra, e que através do seu sopro se cumprisse todo o propósito de onde ele saiu. Nada sai da boca de Deus sem propósito. Lembra do texto de Isaías? O próximo slide, Salmo 48, verso 7. Com o vento oriental destruísse as naus de Tarsis. Mais uma vez a palavra kadim, keden, e mais uma vez a palavra ruar. Salmo 78, verso 26. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Então observe que sai do céu o vento do oriente, da eternidade, do mundo primitivo, do mundo antigo. Mais um verso, Isaías 27, 8. Com Xô e exílio o trataste, com forte sopro o expulsaste no dia do vento oriental. Outra tradução, a corrigida e fiel, Almeida: com medida contendeste com ela, quando a rejeitaste, quando atirou com seu vento forte no tempo do vento leste, ou vento oriental. Olha como as traduções, às vezes, podem esconder coisas de nós. Então observe que a Almeida corrigida e fiel, a Almeida revista e corrigida, traz leste. Mesmo a palavra oriental da Almeida atualizada e da King James em português, que trazem a palavra oriente, oriental, mesmo assim não expressam 100% o seu real significado. Jeremias capítulo 18, verso 17. Com vento oriental os espalhei diante do inimigo, mostrar-lhe-ei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Então a palavra kadim, em roxo, que vem da palavra keden, e a palavra ruar, em vermelho, vento, sopro, espírito. Então são mais versos para que os irmãos meditem mais sobre o seu significado, que não apenas é literal, mas principalmente espiritual. Próximo verso, Ezequiel 17:10. Mas ainda plantada prosperará? Acaso tocando-lhe o vento oriental de todo não se secará? Desde a cova do seu plantio se secará. Olha aí, o mesmo evento que aconteceu lá no Egito, dos 7 anos de seca, está acontecendo aqui no texto de Ezequiel, no capítulo 17, verso 10. E aqui está falando de uma águia. E essa águia iria plantar uma videira sobre a terra. Próximo verso, Ezequiel 19:12.
mas foi arrancada com furor e lançada por terra, e o vento oriental secou-lhe o fruto. Quebraram-se e secaram os seus fortes galhos, e o fogo os consumiu. Mais um verso, Ezequiel 27 e 26. Os teus remeiros te conduziram sobre grandes águas, o vento oriental te quebrou no coração dos mares. Observe aí, as mesmas palavras em hebraico, Kadim, Ruar. Agora, como já foi mostrado na primeira parte do estudo Sois Deuses, eu vou repetir aqui nesse estudo. Isaías 42:16. Mediu o lado oriental. Aqui só está a palavra oriental, oriente. Não está a palavra vento, mas está a palavra lado. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas ao redor. Mas observe no slide que no original não é lado. Está a palavra Ruar-Kadim, vento oriental. Então, algumas passagens o tradutor colocou de vento, espírito, sopro para lado, porque ele subentendeu que ali estava falando do templo, do tabernáculo, o que não deixa de ser parte correta, mas se deixa de entender o lado espiritual. Observe aí a próxima figura, que está colorida, onde a gente pode ver a palavra lado, a palavra espírito, a palavra Ruar. E temos aí os 4 cantos do tabernáculo. A parte oriental, Queden, a parte norte, a parte sul e a parte ocidental. Que nós já vimos em estudos anteriores que o ocidente é a palavra Yan. Yan significa mar. E mar nós sabemos nas escrituras que é povos, línguas e nações. Então, quando sai do Oriente, mundo espiritual, mundo primitivo, mundo eterno, e se revela no mundo ocidental, ela se revela no mundo de povos, línguas e nações, ou seja, o mundo físico. Então, apenas título de curiosidade, cada lado tinha 500 canas de medir. Agora, quanto valia cada cana? Ezequiel 45 nos diz quanto valia. Viu um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, cada um dos quais media 1 côvado e 4 dedos. Ele mediu a largura do edifício, 1 cana, e a altura, 1 cana. Então nós sabemos que tem 6 côvados, equivaleria a 1 cana de medir. 6 é número de homem, curiosamente, né? Então a gente pega 500 canas de cada lado, é igual a 3.000 côvados, já transformados, né? 500 vezes 6, 6 côvados dá 3.000 côvados de cada lado. Então 3.000 mais 3.000 mais 3.000 mais 3.000 dá 12.000 côvados. E a gente vê essas medidas simbolicamente retratadas lá em Apocalipse, na Nova Jerusalém. Agora que nós sabemos na nossa tradução, quando tem a palavra 4 lados, não necessariamente pode ser lado físico, mas podem ser 4 espíritos. Observe aí Ezequiel 42:20. Mediu pelos 4 lados, havia um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura para fazer separação entre o santo e o profano. Então nós temos em verde a palavra arba, que é 4, e a palavra em vermelho, Ruhot. Então nós temos a palavra Ruhot, que é plural de espírito, espíritos, porque a palavra espírito é Ruar. E como Ruar é uma palavra feminina, então a palavra no feminino se acrescenta o sufixo OT. Então vira Ruhot, espíritos, sopros, ventos. Os próximos textos, 1 Crônicas 9:24. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Observe aí os 4 ventos, ó, os 4 ventos da terra. E por aí a gente começa a entender os textos proféticos de Jeremias 49:36, que diz: trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu,
eu espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá país onde não venham os fugitivos de Elão. Ezequiel 37:9 fala da ressurreição, do vale de ossos secos, e depois da união das duas varas. Então olha o verso 9. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Daniel 7:12, falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Daniel 8:8, o bode se engrandeceu sobremaneira, na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Olha como a nossa mente abre para a gente compreender melhor esses textos. Daniel 11:4, mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros de seus descendentes. Zacarias 2:6, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Zacarias 6:5, respondeu-me o anjo, são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Está vendo que são os 4 espíritos, os 4 ventos? É o sopro que sai da eternidade e se manifesta no mundo físico, nos 4 cantos da terra. Marcos 13:27, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Apocalipse 7:1, depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E aí a gente entende o contexto, né? Até que seja selado as pessoas que estão servindo a Deus. Então Deus não vai manifestar o seu sopro, o seu vento, né? Que irá trazer calamidade sobre a terra, tribulação da qual nunca houve, enquanto todos os selados não estiverem. Então por isso que esses 4 anjos representam esses 4 ventos da vontade divina. Próximo slide é Salmo 104, verso 4. Faz as teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Palavra rohot, plural de espírito. Então a tradução está correta. Ventos, espíritos. Próximo slide, Provérbios 16:2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então observe aí que eu não coloquei em verde, porque a palavra correta é ruhot, espírito, sopros, ventos. Então nessa passagem de Provérbios 16:2, a Almeida Revista e Corrigida foi a única que acertou. E eu vou reler. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Então aí muda o contexto, de singular para plural. Porque há mais de um espírito que pode estar guiando o homem. Pode ser o Espírito de Deus, pode ser o espírito de um demônio, pode ser o espírito de um anjo. Por que não? Então é por isso que no Novo Testamento tem lá que a gente deve discernir os espíritos, plural. Então a mensagem de onde vem? Ela vem de Deus? Ou ela vem de um anjo bom ou de um anjo mau? Oséias 12:1. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia. Multiplica mentiras e destruição, e faz aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. Vento leste é o vento oriental. Olha como as traduções nos enganam, esconde coisas de nós. Não por culpa dos tradutores, né? Eles traduziram literalmente correto, mas espiritualmente de forma errada.
Então, se o tradutor não estiver ligado espiritualmente, ele vai traduzir de maneira errada e vai deixar nós longe do verdadeiro entendimento. Próximo slide, Oséias 13:15. Ainda que ele viceja entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subirá do deserto, e secará a sua nascente, e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Observe aí que o único que colocou vento oriental foi a King James. Por isso que nós, ao lermos os textos bíblicos, ao fazermos estudos, nós devemos ter pelo menos essas 4 traduções. E se a gente tiver um conhecimento dos originais, do hebraico, do grego, a gente vai poder discernir qual tradução se aproximou mais da verdade. Mesmo assim, vento oriental, ao pé da letra, apesar de ser a mais próxima da verdade, da King James, ainda assim não nos ensina assuntos espirituais. Observe aí que em roxo está Kadim e em vermelho está a palavra Ruar, vento oriental. Vento do tempo antigo, vento da eternidade, vento do mundo espiritual. Jonas 4:8. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. No original aí também está Ruar Kadim. Abacuque 1:9. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Olha como essa tradução Almeida, revista e atualizada, está totalmente fora. A corrigida e fiel é a que mais se aproximou. Estes todos virão por fazer violência. Os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. Então aí está a palavra Peneihen, que vem da palavra Panav, rosto, face, e o final, Ren, que significa deles. Então seria o rosto deles ao pé da letra, né? E o Kadimá, né? Melhor dizendo, que significa avante, mesma raiz de Queden, Oriente, tempos antigos. Então a Almeida, corrigida e fiel, e a King James estão mais próximas da tradução real. Contudo, a King James colocou deserto aí, né? Porque o deserto ficava a oriente. E não colocou a palavra oriente. Então, de uma forma ou de outra, uma tradução ajuda de um lado e atrapalha de outro. E termina esse estudo com Mateus 24:27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então a manifestação de Jesus sobre a terra vai partir do mundo espiritual e vai se manifestar no mundo físico como um relâmpago. E não que será um evento, um relâmpago literal. Não vai ser um relâmpago que vai atravessar o diâmetro da terra. Não, mas vai ser uma manifestação espiritual a sair do mundo eterno, da eternidade, e se manifestará no mundo físico. E vai se cumprir aquilo que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. A nova Jerusalém descerá do céu. O que é a nova Jerusalém descendo do céu? É esse relâmpago saindo do Oriente e se manifestando no Ocidente. O reino de Deus sendo implantado na terra. O relâmpago saindo da eternidade, do mundo espiritual, e se manifestando em povos, línguas e nações. Que nós sabemos que é a palavra Yam, em hebraico, que significa mar. Então, meus irmãos, se a gente puder ter esse entendimento do significado das palavras em hebraico, e mais com a direção do Espírito Santo, nós podemos entender muito mais do que as letras ensinam, muito mais do que os tradutores, por melhor que sejam as suas intenções de nos ajudarem. Podemos entender além das letras, podemos entender o que nem os tradutores entenderam. Espero que os irmãos tenham gostado de mais este estudo e até a próxima. Um abraço a todos e Shalom, Shalom.